E está tudo pronto, aposto, aliás, para nós começarmos já o primeiro tema desta tarde. E como já perceberam, vamos então pegar numa novela da casa, neste caso na novela Jogo Duplo, e na personagem Alice. E esta personagem é uma personagem que se depara com um problema de saúde que diz muito a muitos portugueses. É bom ter assim alguém como tu aqui no café, sempre positiva, cheia de energia. Não há outra maneira de viver a vida, não é? É verdade. Magoaste? Não. Eu tenho uma doença de pele que se chama psoríase. Descobri agora. E já foste ao médico? Sim. Fui ao médico de família e a tua irmã ofereceu-se a vir comigo ao dermatologista, caso isto não melhore. A Gabriela é a pessoa indicada para esse tipo de coisas. Quando eu era miúda, a Gabriela era sempre ela que vinha comigo ao médico, cada vez que eu me aleijava. Relaxava-me imenso. Ela é uma querida. E tu também. Não, a sério. Vocês foram os únicos que não reagiram mal a isto que eu tenho. Eu quero dizer-te uma coisa que não é nada fácil. Sim? Então é assim... Alice, eu acho que... Não. Desculpa. Por favor, não te incomodes com isso. Renato, eu não gosto. É feio. Não é. Tu és a mulher mais linda que eu alguma vez conheci. Renato, para. É verdade. A sério, tu és bom demais para mim. Alice, eu gosto muito de ti mesmo. Renato, desculpa. A sério, eu vou-me embora. Então deixa-me levar-te a casa. Não, Renato, fica. Tu és muito querido, mas a minha cabeça não está no lugar, percebes? Desculpa. Deixaste ir embora? É? Parece que sim. O que é que aconteceu? Sei lá que eu disse-lhe que não me importava com o problema de pele dela. Eu disse-lhe que ela é a mulher mais linda que eu alguma vez conheci. E olha... Não me toques. Mas porquê? Renato, eu estou pior. As pomadas não estão a fazer efeito e agora de manhã, quando acordo, parece que é mais difícil mexer as mãos. Dói-me. Vai melhorando ao longo do dia, mas acordo assim. Alice, então se calhar tu tens de ir a um especialista. Não foi o que o médico de família aconselhou se as pomadas não fizessem efeito? Sim. Então pronto. Tens de ir a um dermatologista e resolver o teu problema. Pois tenho. Não é que me faça confusão, porque não faz. Só que eu sinto triste e inibida. Tu juras que não tens nojo de mim? Alice, não sejas bolinha. Tu não vês que eu estou completamente apaixonado por ti? Eu tenho de ir embora. Desculpa. Ora, já tenho aqui os meus convidados para abordar este tema, a Mariana Marques Guedes, que nós vimos interpretar estas cenas. Olá, Mariana, bem-vinda. É muito bom ter-te aqui, muito bom ter-te aqui. E o Dr. Tiago Torres, que é dermatologista. Olá, Dr. Muito boa tarde. Parece que estava a fazer falta naquela cena, mas aqui pode esclarecer tudo, não é? Aqui pode esclarecer tudo. Eu queria começar por ti, Mariana, e por te perguntar, quando te foi dada esta personagem e quando tu ficaste a perceber que esta personagem, num determinado momento, efetivamente tinha esta doença, tu estavas familiarizada com este tema ou não? Não. Primeira abordagem, nada. Fui pesquisar logo. E depois fez-se um clique na minha cabeça. Eu já conhecia algumas pessoas que tinham umas manchas estranhas na mão e aí fiz a ligação. Então pronto, essa doença seria a psoríase. Sim. Mas a verdade é que tu não ficaste por aí, porque para preparares a tua personagem, para a poderes interpretar com tudo aquilo que ela pedia, tu acabaste por querer estar o mais próximo possível da realidade das pessoas que têm esta doença, que são muitas em Portugal, por sinal. Sim. Eu conheci muitos doentes diretamente e esta ação toda ajuda muito, porque a Pessoa Portugal fez com que
que a música fosse a interligação da novela, da Alice, e a peça de teatro que se chama A Pele que Há em Mim. E depois de muitas das peças de teatro, eu conheci doentes assim. Tive conversas diretas com eles, perguntava desde hábitos de higiene, o que é que mudava, o algodão, por exemplo, que usam nas roupas, tem de ser tudo o mais natural possível. Portanto, muitas coisas práticas que me deram muita bagagem para construir a Alice. Sim. E o que é que tu sentiste que era, para além das questões, obviamente, físicas e da saúde física, mas o que é que tu sentiste que era a maior dificuldade para estas pessoas, em termos emocionais? E estou a pegar nesta cena, obviamente. Sim. Eu senti muito que quando as pessoas têm um parceiro, por exemplo, é difícil, quando têm o vírus ativo, é difícil ter momentos de intimidade. E neste caso a Alice também tem o Renato na novela e que ajuda muito quando a pessoa com quem nós estamos percebe o nosso problema. E depois, o facto de a pessoa ganhar consciência de que tem umas manchas estranhas, não é? E que pode causar alguma, não sei... Rejeição. Sim, sim, exatamente. Alguma rejeição na outra pessoa. E então a Alice, que tinha um trabalho de atendimento ao público, não é? E que mexia muito com comida, era dramático. Claro. O olhar dos clientes, o olhar do meu patrão, que é interpretado pelo António Melo, de perceber, eu não quero uma pessoa assim. E aí a aparência é logo, pronto, a primeira, não é? A pessoa julga logo assim. E não percebe, é um bocadinho a ignorância também. Não procura perceber o que é a doença, quais é que são os sintomas. Pronto, um bocadinho por aí. Mas exatamente para quebrarmos essa ignorância, doutor, vamos lá esclarecer tudo. Para já, o que é psoríase e a partir de que idade é que ela pode aparecer? Muito obrigado. Queria antes de mais agradecer o convite para estar cá. E queria também, antes de responder à sua pergunta, congratular a TVI por participar na divulgação desta campanha de sensibilização e de educação sobre esta doença, que é a psoríase, porque este tipo de campanhas são fundamentais para diminuir o impacto psicossocial que a doença tem nos doentes e que leva à discriminação, à estigmatização e ao isolamento dos doentes. E, de facto, em 2014, a Organização Mundial de Saúde identificou exatamente este problema, a falta de informação ou mesmo desinformação por parte quer da sociedade, quer dos doentes, como a principal causa deste impacto psicossocial sobre os doentes. E que é muito importante investir neste tipo de campanha de sensibilização para que não existam exatamente o que nós vemos na telenovela, que está muito bem, mostra bem a realidade do desconhecimento por parte da sociedade, no início, que não sabe o que é que a Alice tem, se é contagioso... Doutor, mas aqui, desculpe interrompê-lo, aqui na novela a Alice descobre a determinado momento as manchas, mas isto pode ser assim, ou seja, pode-se, a partir aí dos 15 anos, um dia a pessoa a perceber-se que tem umas manchas estranhas? Isso pode Passando acontecer? então a esse ponto, de facto, a psoríase pode aparecer em qualquer idade. Em qualquer idade? Pode aparecer logo à nascença, como pode aparecer aos 80 ou aos 90 anos. Mas há dois picos de aparecimento, dois picos de incidência, por volta dos 20, 30 e por volta dos 50, 60 anos. Portanto, é essencialmente nestas idades que aparecem esta doença. A doença é uma doença inflamatória crónica da pele, essencialmente. Isto é um ponto muito importante, porque é uma informação que ainda não passou para a sociedade e para os doentes. É uma doença que não está só localizada na pele, ou seja, aquela inflamação que está na pele está também de uma forma sistémica, global, e portanto temos outras doenças associadas à psoríase e que vão diminuir a qualidade de vida e mesmo a esperança média de vida, como a doença cardiovascular, e que se manifesta, como é descrito na telenovela, com lesões vermelhas, com descamação, que envolvem habitualmente os cotovelos, os joelhos, mas podem, em alguns casos, no dorso das mãos, na palma das mãos, no couro cabeludo, na cabeça, na cara, nas unhas. E, portanto, por esta visibilidade, tem um grande impacto físico e psicológico nos doentes, diminuindo muito a qualidade de vida. Uma das coisas que na novela também é aqui abordado, Mariana, aliás, nestas cenas é bem visível, é o preconceito da própria pessoa. Sim. Porque aqui é ela que se exclui, não é? Sem dúvida. Eu acho, era o que nós estávamos a falar há bocadinho. Acho que é um bocadinho uma arma para que ela, para que não sofra com os outros, ela penaliza-se a si primeiro.
então vou-me esconder para que os outros não me vejam. E isso acontecia em muitos doentes com quem eu falava. E o doutor estava a dizer, há muita gente que desenvolve depressões com depois esta deste doença diagnóstico também. Sim, é muito mais grave, como estava a dizer, é muito mais grave do que propriamente só as manchas visíveis na pele. Qual é a sua experiência em consultório com esta doença, doutor? Ou seja, qual é a reação das pessoas? Este preconceito que eu estava a falar é visível? O doutor sente isso também? Sim, é uma doença que, quando nós damos esse diagnóstico, o doente não fica feliz por ter claro que não. essa doença. Nunca ninguém fica feliz quando lhe fazemos um diagnóstico. Mas é muito importante essa conversa na altura e esta informação que é importante, como falei, para a sociedade, para diminuir a discriminação, mas com o doente, explicar-lhe que, apesar de ser uma doença que não tem cura, temos tratamentos, e temos hoje em dia tratamentos que nos permitem tratar, fazer desaparecer quase completamente ou mesmo completamente as lesões. E, portanto, devolver a qualidade de vida ao doente que foi perdida com a doença. E, portanto, e explicar, naturalmente, que há opções, portanto, que não é uma sentença de morte e, portanto, nós hoje em dia temos, sem dúvida, capacidade de devolver essa qualidade. Mas o doutor, e agora pegando no que estava a dizer a Mariana, o doutor já lhe aconteceu exatamente estas situações de, por mais que queira explicar às pessoas que há respostas, elas ficam de tal forma, isto tem um tal impacto negativo na autoimagem que têm de si próprios que acabam por chegar a este quadro de depressão? Sim, isso depende muito da personalidade do doente. Está mais que demonstrado que as doenças psiquiátricas, de ansiedade, de depressão, estão aumentadas nestes doentes, exatamente por dificuldade em lidar com a sua imagem. Com a sua imagem e com a sociedade. São doentes que, como vimos com a Alice, se trabalham com exposição ao público, se mexem em comida, se estão num restaurante. Estão muito expostos, sentem-se muito expostos. Vão sofrer olhares, vão sofrer comentários. Muitos doentes não querem fazer exercício físico porque não querem pôr uns calções, não querem pôr uma t-shirt. Portanto, a vida dos doentes vai sendo alterada por terem psoríase. Há um conceito muito interessante que eu queria só falar, que é o efeito cumulativo da psoríase na qualidade de vida do doente. Ou seja, ao longo da vida, a vida desse doente vai sendo alterada, vai saindo do seu curso natural por ter psoríase, porque não aceita um convite de um rapaz, namorado, porque não aceita uma entrevista de emprego. E, portanto, no final, a vida do doente foi alterada. Vai se empobrecendo, de alguma maneira. Exatamente, vai sendo alterada e diminuída pelo facto de ter psoríase. E isolam-se, que é perigoso, não é? Também te percebeste isso, Mariana? Sim, muito. E o facto de atrapalhar o trabalho também é mau, não é? A pessoa poder... Eu recebi imensas mensagens de pessoas a dizerem isso, que ficaram desempregadas porque não queriam estar em atendimento ao público, não queriam estar a mexer em pão, por exemplo, e estar com a psoríase ativa nas mãos, não queriam. E então despediam-se ou eram despedidas. Pronto, isso depois desenvolve, claro, para outros quadros. Agora, o doutor há pouco já explicou que é realmente uma doença onde há lesões cutâneas, não é? O que é que está por trás desta doença? Já se conhece a origem? Sabemos. Hoje em dia sabemos muito mais e daí temos mais medicamentos para tratar estes doentes, porque sabemos o que é que ocorre na psoríase. Nós temos inflamação, ou seja, temos um conjunto de células que não estão a funcionar corretamente e que levam ao aparecimento dessas tais lesões vermelhas, com descamação, nessas localizações. O ponto que falei há pouco é muito importante, porque não devemos ver apenas como uma doença da pele. É uma doença que vai muito para além da pele. Às vezes, muitas vezes, o que é que o doutor quer dizer com isso? Que vai muito para além da pele? Vai para além da pele porque essa inflamação não está apenas na pele. É uma inflamação geral, global. E isto vai levar a termos problemas noutros locais do corpo. Por exemplo? Por exemplo, a artrite psoriática, que é uma forma de artrite, de inflamação das articulações. 30% dos doentes podem ter este tipo de doença articular, em que há dificuldade de movimento, há dores, como até é descrito, que a Alice tinha de manhã, algumas dores que iam melhorando ao longo do dia. Portanto, temos ali uma abordagem desta artrite psoriática, mas também, por exemplo, doença cardiovascular. Sabemos hoje em dia... Mas como consequência da psoríase? Como consequência. Sabemos hoje em dia que os doentes com psoríases mais graves e mais extensas têm uma diminuição da esperança média de vida até 7 anos, por terem mais infartos, terem mais AVCs, têm doença cardiovascular. Isto é um ponto que ainda não é uma informação que nós médicos já temos, tem havido muita investigação neste campo, mas ainda não passou. E, portanto, isto dá também uma maior importância à doença. Não é uma doença
da pele, que traz problemas de impacto psicossocial, de qualidade de vida, mas é uma doença que tem agrava o prognóstico desse... Mas isso porque, no fundo, este estado inflamatório não é um estado inflamatório só superficial, mas é também um estado inflamatório interno. Exatamente. Geral, sistémico. Muito bem. Agora, o Sr. há pouco explicou, bom, não há razão efetivamente para as pessoas se esconderem, para deixarem de procurar fazer a sua vida normal, porque as respostas hoje em dia já são muitas. Eu pergunto que respostas são essas, ou seja, o que é que existe? O que nós temos disponível são terapêuticas, são medicamentos que nos permitem resolver essas lesões. Mas medicamentos locais? Depende também... da gravidade. Se tivermos doentes com formas mais ligeiras, mais localizadas, os tratamentos são de aplicar, como a Alice colocava inicialmente, mas depois deixou as pomadas. Há medicamentos novos até mais eficazes mesmo de aplicar para formas ligeiras. Quando temos formas graves, e formas graves estamos a falar de uma extensão grande do corpo com lesões, nesse caso temos medicamentos comprimidos, sejam injeções, que são muito eficazes e, portanto, que conseguem resolver quase por completo as lesões destes doentes e, acima de tudo, devolver a qualidade de vida que eles perderam com a psoríase. Mas cura não há. Cura não há. Isto é uma doença que neste momento nós não temos cura, temos tratamentos que permitem controlar a doença. Ou seja, o doente poderá andar anos fazendo terapêutica, fazendo medicação, mas estando sem lesões, ou quase sem lesões. Mas há alguns doentes que, enfim, já gastaram rios de dinheiro em tratamentos que prometiam a cura milagrosa, mas aquilo que o Sr. me está a dizer é que a cura milagrosa ainda não foi inventada. Não existe cura milagrosa. Eu digo isto para não ver pessoas a gastarem realmente dinheiro com a promessa de... Sendo tratados por um médico, por um dermatologista, não é possível dizermos que vamos ter uma cura para o doente, não temos uma cura. Temos tratamentos que conseguem controlar e controlar bem o doente. Uma coisa que sempre ouvi dizer, Sr. e gostava também de ouvir a sua opinião relativamente a isto e também depois a tua, Mariana, pela experiência de contacto com outros pacientes, é que é uma doença que, isto foi o que eu ouvi dizer, vale o que vale, de pessoas que tinham esta doença e que têm, que havia quase que uma relação direta, elas já se tinham percebido isso, entre o seu estado emocional e psicológico e a doença. Ou seja, se viviam algum episódio complicado nas suas vidas, estavam a viver uma fase mais turbulenta, a psoríase, eu vou usar uma expressão que uma vez ouvi e achei curiosa, a psoríase está mais assanhada. Não há dúvida, sim. É isto? Sem qualquer dúvida, sim. A ansiedade, o stress, é um fator de agravamento de psoríase. Faz parte, tal como existem outros, como alguns medicamentos, algumas infecções, outras situações que são fatores que podem agravar a psoríase. Há um que está lá nas listas, que é o stress, que é a ansiedade, que nós ainda não percebemos muito bem o que é que acontece. Sabemos que quando estamos num estado de maior ansiedade há um conjunto de alterações no nosso organismo. Até fisiológicas, não é? E que agravam nos doentes com psoríase. Há um agravamento das lesões, com aparecimento de mais lesões. E que muitas vezes, depois da resolução desse estado de ansiedade, muitas vezes a doença volta ao seu normal, ou seja, tendo menos lesões. Por acaso é muito curioso isso, ou seja, mesmo não tendo ainda surgido as respostas todas, mas é muito curioso porque os doentes que têm a doença há mais tempo e que já tiveram mais tempo de observação percebem essa ligação quando andam calmos, quando a vida está mais estável. Parece até que a doença anda meio adormecida, não é? Parece que anda ali meio adormecida. Depois, de repente, vem assim um tsunami e vem tudo atrás, inclusive a doença que vem cheia de força. Agora, queria também ouvir-te em relação ao seguinte, Mariana. Tu tens estado a dar a cara pela campanha que se está a fazer de divulgação e que tem a ver, obviamente, com o maior conhecimento da doença e também acabas por participar numa peça de teatro que também tem este propósito. Queres explicar um bocadinho disto tudo aos nossos espectadores? As três frentes que desenhámos para poder chegar mais perto das pessoas são a música, que vamos cantar aqui um bocadinho. Já vamos ouvir. A peça de teatro, que é A Pele que Há em Mim, e a Alice. E a música acaba por fazer a ligação entre todo este projeto e toda esta dinâmica. Eu canto a música no fim das peças, exatamente para as pessoas fazerem a ligação direta de ok, isto é a Alice também, isto é toda a história da psoríase aqui. E para mim foi ótimo, porque eu comecei a integrar a peça A Pele que Há em Mim antes de construir a Alice para o jogo duplo. Portanto, deu-me uma ajuda enorme. Mas começaste, mas já sabias que ias fazer a Alice? Já sabia. Portanto, começaste, foi o caminho pela peça, pela música e depois então chegas ao jogo duplo. Exatamente. Quando chegaste, vinhas seguramente mais preparada. Muito mais. Já tinha conhecido imensa gente, já tinha uma bagagem muito diferente e depois no jogo duplo aconteceu que também tínhamos pessoas na equipa com a doença, que também deram sempre um toque mais pessoal e um testemunho muito mais direto.
e que ajudaram ainda mais na construção. Portanto, isto é um processo que ainda não acabou. Se eu fizesse a Alice agora, provavelmente seria de uma maneira completamente diferente, porque durante estas ações todas e durante este processo eu vou sempre tendo mais informação, não é? Doutor, eu acho que todas as campanhas que se fizerem nunca são suficientes no seguinte aspecto. É que em Portugal existem muitas pessoas com esta doença. Sim. Umas diagnosticadas, outras que vivem e não têm a doença diagnosticada. É uma doença muito comum. Muito cerca frequente. de 2% da população portuguesa terá psoríase. Estamos a falar de 250 mil portugueses com psoríase. Há muitos doentes que podem estar por diagnosticar, ou porque não vão ao médico, ou porque não foi feito o diagnóstico. Temos ainda um outro problema, que é doentes que até estão diagnosticados, mas depois não estão a fazer os tratamentos que deveriam fazer. São doentes que têm formas mais graves e não estão a ter acesso a essas terapêuticas que existem. Portanto, de facto, é normal, exatamente como acontece à Mariana, estar num sítio a trabalhar nesta telenovela e haver uma ou duas pessoas que têm psoríase, ou conhecer um ou dois. Eu acho que todos nós conhecemos. É uma doença frequente e é ainda preciso muito trabalhar nesta parte da sensibilização. Daí eu ter falado a importância destas campanhas e de informar a população, portanto, a sociedade, essencialmente a parte de que não é contagiosa, que é abordada na telenovela. Eu acho que é o que as pessoas mais têm medo, porque olham e pensam aquilo vai-se pegar. Pronto, exatamente, esse risco tem a ver com o desconhecido, com não sabermos o que é que será, e depois atuar nos doentes, exatamente informando e dando-lhes esperança que devem procurar porque existem respostas, não é? Doutor, antes de fecharmos a conversa, eu pedi-lhe que nos sistematizasse aqui os pontos mais importantes relativamente a esta doença, até para toda a gente poder arrumar a informação nas suas cabeças. Disse agora um que eu acho importantíssimo. Primeiro, não é contagiosa. Mais, dê-me assim 3, 4 pontos importantíssimos. É uma doença que não é contagiosa, é uma doença que é controlável em termos médicos. É uma doença que não é apenas uma doença de pele. E isto é importante também para os doentes. É importante tratar, porque vamos tratar as lesões de pele, mas vamos tratar também este componente, eu não estou a conseguir arranjar uma palavra diferente, sistémico, global, geral. E é importante tratar, porque isso vai melhorar o prognóstico do doente e, acima de tudo, que tendo lesões em que existe a suspeita, procurar ajuda médica e não deixar que a vida fique parada. Exatamente. Não deixar que a vida fique parada. Muito bem. Então, doutor, vou-me despedir. Muito obrigada por todas as informações que nos trouxe. Mariana, não me despeço de ti, porque tu vais preparar a atuação que prometemos aos nossos espectadores e que passa a mensagem de uma forma muito bonita. Ainda por cima, tu cantas muito bem. Um grande aplauso. Obrigada. Então agora sim, vamos falar aqui do nosso passatempo, que eu hoje ainda não falei do passatempo, não por distração, mas porque estava a preparar tudo. Se hoje marcar o nosso número 760 300 900, vai receber 1000 euros daqui a pouco. 1000 euros. Temos então 1000 euros para o vencedor deste passatempo, 760 300 900, 760 300 900. Estes 1000 euros daqui a pouco já se tornam uma realidade na sua vida. Já pode, graças a uma chamada telefónica, chegar então a este valor e depois, obviamente, fazer com ele aquilo que bem entender. E é bom saber que no início da semana pode contar logo com esta ajuda e é uma ajuda tão importante. 1000 euros que já aligeram as suas contas, juntamente com tudo aquilo que você, entretanto, conseguir do nosso passatempo a bomba. Não vamos aqui procurar condicionar as suas escolhas, até porque não faz sentido. Vamos dar-lhe toda a liberdade para que possa escolher 2 dos números de 1 até 12. De 1 até 12 vai poder escolher, então, aquilo que bem entender. Lembre-se, Jackpot está ali. Está paradinho, à espera que alguém o consiga arrancar dali. Mas se isso acontecer, são 6.800 euros. 6.800 euros. 760 300 900, 760 300 900. Lembre-se então desta grande oportunidade. Fantástica ainda é que cada vez que marca o nosso número de telefone, não só está a garantir a sua inscrição para hoje, mas está logo a garantir a inscrição também para o dia 20 de julho. Já está.
O que acontece é que no dia 20 de julho nós oferecemos um automóvel novinho em folha, que está a ver agora nas imagens e que vai ser estreado por si. Portanto, tem ali um automóvel, hoje quando marcar o número de telefone, mesmo que depois não se lembre que já marcou o número, no dia 20 de julho, quando o telefone tocar, é porque à porta está estacionado este Volkswagen e você só tem de abrir a capota e de dar uma volta. Aproveite o bom tempo que está aí. Então, número de telefone. 760 300 900. E agora sim, vamos ouvir a Mariana Marques Guedes. A pele que tenho em mim não me pertence. Digo-me insistentemente que a pele que tenho em mim não me pertence. Isto ao ponto de acreditar. Arranho-me, arranco e rasgo. Quero ser apenas dentro. Eu quero um mundo igual a mim. Quero neve no inverno. Quero só no verão. Quero a vida a respirar, olhar, sentir. Quero ser invisível sem me apetecer. Quero poder fazer o que me apetecer. Podem deixar de olhar, podes deixar de cair, pele. Sabemos o que temos e isso não impede que a vida não aconteça. Caminha-se primeiro em silêncio, abomina-se o sentido da solidão. Mas que solidão, eu sou assim. Sou feita de carne e de ossos e de órgãos e pele. Tenho um caminho além de mim. Se a minha pele me atinge dentro e te atinge fora, algo está errado no mundo. Nem eu estou bem, nem tu. Mas eu tenho uma razão que é minha e que me ataca o corpo. E tu, que tens tu, temos um preconceito mútuo. Quem o criou? Quero só no verão. Quero a vida a respirar, olhar, sentir. Quero ser invisível sem me apetecer. Quero poder fazer o que me apetecer. Podem deixar de olhar, podes deixar de cair, pele. Que bom! Deixa-te estar, Mariana. Queres apresentar quem te acompanha? Podes-te apresentar. Eu sou João Tarrafa. Muito bem. Sou ator, na verdade sou ator, mas também toco música. E participei também na peça de teatro, A Pele que Tenho em Mim. E, pronto, Acho muita piada, João, tu dizes, eu também sou ator. É como que dizes, eu sou ator, mas também dou aqui uma perninha. E que bem, hein? E que bem. Porque havia esta música na peça de teatro e nós tocámos nela, mas pronto, a profissão primeira é ator. A profissão primeira. Bem, mas ter um ator com estas competências é como ter uma atriz com estas competências, não é? O facto de poderes cantar, Mariana, e juntares no fundo esta outra vertente à representação com uma mensagem como se passa aqui, é uma coisa que te dá, não sei, que te acrescenta, que sentes que te acrescenta. Sim, sim, porque se o texto não chegar a uma franja de pessoas, chega à música. Portanto, temos aqui duas vertentes muito boas. Eu acho que a música... É muito bonita, a música é linda. Sim, e o texto é mesmo a partir de testemunhos reais de doentes, por isso acho que ainda dá mais valor. Sim, e para ti, João, porque podias estar aqui a tocar outra coisa qualquer, mas o facto de estás a tocar esta música que tem esta mensagem, o que é que significa para ti? Olha o teu micro. Sim, sim. O que é que significa para mim? Sim, o que é que significa para ti? Não, para mim é importante participar nesta campanha de sensibilização, porque eu acredito
nesse tipo de teatro em primeiro lugar, porque pronto, e acredito nesse tipo de iniciativas. E é curioso como é que às vezes uma peça de teatro passa mais eficazmente a mensagem do que às vezes tantas outras coisas que se possam fazer, Pois, não é? claro, mas no fundo é um bocado esse o objetivo também. E está a ser conseguido? Sentes que está a ser conseguido? Sim, eu penso que sim. Que bom, que bom. Bem, então, eu para já quero agradecer a vossa presença. Acho que foi aqui um momento muito bonito com a tua voz docinha, que encheu esta sala. Obrigada, João, também pela tua participação e desejo as maiores felicidades. Um grande aplauso para os dois. Obrigada.